Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Você já foi abençoado através do louvor, você louvou a Deus. E agora eu peço que você esteja atento para aquilo que Deus quer falar aos nossos corações. A palavra de Deus, ela sempre se renova nas nossas vidas. Então não feche o seu coração, não se distraia, fique aí atento que Deus quer falar conosco, amém? Vamos ler capítulo 12, dos versos 1 até o 4. Texto muito conhecido da palavra de Deus, amém? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Amém, você pode se assentar, Mão Coelho já orou por este momento. Quando eu estava pensando e analisando o que eu deveria trazer para a igreja nessa noite, na quinta-feira o Espírito Santo falou comigo, me dando as orientações sobre essa mensagem. Meu primeiro questionamento foi exatamente um texto tão conhecido, todo mundo já passou por aqui, desde a escola bíblica dominical, as crianças estão cansadas de saber da história de Abraão. E Deus falou comigo que a Bíblia ela sempre tem mensagens novas e orientações novas. E além disso, nós ainda temos coisas que devemos relembrar quando estamos passando por um texto que já conhecemos. Muitos são os ensinamentos, orientações de Deus para as nossas vidas através do texto bíblico. E eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas a respeito desse trecho, do chamado de Abraão e aquilo que Deus queria fazer através da sua vida. E eu quero intitular a mensagem dessa noite de É Verdade ou Não É? E depois você vai entender o porquê desse título. É verdade ou não é? A história de Abraão, como eu disse, é conhecida de todos. Abraão foi, eu vou chamá-lo de Abraão já, mas ele se chamava Abrão, tá? Para ficar mais fácil. Abraão foi chamado aos 75 anos. Ele era um homem da terra de Ur dos Caldeus, e Deus disse para ele que era para ele sair da sua terra e da sua parentela e ir até uma terra que Deus iria mostrar a ele ainda. Ele não sabia para onde ele estava indo. O chamado de Abraão, ele consiste inicialmente em viver uma experiência nova com Deus. Abraão, ele já tinha um certo conhecimento de Deus, mas quando Deus o chama, mesmo aos 75 anos, Deus quer lhe mostrar que não importa qual é a sua idade, Deus ainda tem coisas para fazer através da sua vida. E isso eu gostaria que ficasse guardado no seu coração, independente de como você acha que você está, de quanta de idade você, já sou velho, ou sou muito novo, ou sou meio termo, ainda não está na hora. Deus tem planos e projetos para cumprir na sua vida, que Ele quer revelar ainda a você. Mas como que isso funciona? Sair da terra e da parentela tem relação direta a você se desvincular daquilo que você estava acostumado até o presente momento. 75 anos, e ele ainda estava perto do pai dele, perto dos irmãos dele. Isso você vai ver se você voltar no capítulo anterior, em Gênesis 11, vai dizer que a família toda de Abraão saiu de Ur e foram para Harã. E a partir de Harã, o Abraão saiu sozinho. Então, Deus está nos mostrando que existe algo que Ele quer tratar individualmente com cada um de nós. Muitas vezes eu posso falar, mas eu sou uma família cristã, eu mesmo, nasci em berço evangélico. Então tudo que eu tinha que viver da parte de Deus, eu já vivi com a minha família. Eu já vivi ali na barra da calça do pastor Eliezer, para quem não sabe. Então, era isso que Deus tinha para mim, ser o filho do pastor Eliezer? É esse o chamado que Deus tem para a sua vida, para a vida dos seus filhos? Não, irmãos. Deus, Ele quer tratar com cada um individualmente. E essa é a primeira parte. Eu vou um pouco além da sua família.
família. Às vezes nós estamos aqui nessa igreja, você concorda que essa igreja busca seguir a palavra de Deus, amém? Nós estamos aqui, estamos ouvindo direto, pessoas vêm de fora e elogiam o pastor da igreja. Já ouviram isso? Porque o pastor aqui é sério, ele cuida das ovelhas, ele segue a palavra. Tá, mas isso é o pastor, e você? Qual é a sua relação com Deus? Eu sou da igreja do pastor Eliezer. Isso te garante o quê? Uma coisa que você está aprendendo. Se você está praticando é outra coisa. Então, o tratamento de Deus com as nossas vidas, ele é individual. Abraão, sai da onde você está, que eu quero ter um tratamento especial com você. O texto vai nos levar mais à frente a entender que é isso que Deus está fazendo. Deus usa sim os contextos familiares para tratar as nossas vidas. Tem coisas que nós aprendemos no contexto familiar. Tanto que o primeiro mandamento com promessa é honrar o seu pai e sua mãe. Deus usa o contexto de comunidade, igreja, família cristã, sim, para tratar com as nossas vidas. Tanto que se não fosse necessário, Jesus não tinha instituído uma igreja, irmãos. Jesus não chegou e pensou assim: eu vou morrer, vou ressuscitar e vou embora. O que esses discípulos vão ficar fazendo aí? Nada. Tem que criar alguma coisa para eles fazerem? Não, a criação da igreja é parte do plano de Deus para a continuidade do ministério de Jesus aqui na terra. Somos chamados cristãos e deveríamos ser cristãos autênticos, baseado no fato de que nós temos o espelho que é Jesus, Ele ser a nossa referência. Por isso Deus criou a igreja, e através do contexto da sua comunidade, da sua igreja, você também vai ser abençoado, você vai receber orientações, Deus vai falar com você aqui também. Mas mais uma vez eu afirmo que existe um tratamento individual de Deus para a vida de cada um. E nessa noite eu quero trazer para vocês algumas lições que nós aprendemos com Abraão para não ser um cristão fajuto. Então, para que você não seja um cristão fajuto, eu fui pesquisar o que significava, é de má qualidade. Então, para você não ser um cristão fajuto, de má qualidade, Abraão, no seu chamado, ele traz, e eu vou trazer aqui para nós 3 lições sobre como não ser um cristão fajuto. Primeira delas, o conhecer a Deus é contínuo. Como eu disse antes, se você olhar no versículo 1 e no versículo 4, Deus falou com Abraão no versículo 1, sai da tua terra e da tua parentela. Não há um diálogo ali tipo, quem está falando comigo? Quem é essa voz? Ou quem é você que apareceu? A Bíblia não é clara a dizer se apareceu alguém ou se Deus só falou. Mas Abraão sabia que era Deus que estava falando com ele, tanto que no versículo 4 mostra que ele obedece, levantando-se, se dispondo a sair da onde ele estava. Mas mesmo após o seu chamado para sair de onde ele estava, Deus tinha um momento de preparo com a vida de Abraão. Por quê? Ele foi chamado aos 75 anos, mas a promessa que o filho dele ia nascer só se cumpriu 25 anos depois disso. Durante esses 25 anos, Deus passou tratando a vida de Abraão e se revelando a ele. Conhecer a Deus é algo contínuo para a vida do cristão, irmãos. Não existe essa coisa de eu li a Bíblia uma vez e já é o suficiente porque eu cansei. Não existe essa coisa de eu não preciso saber mais sobre Deus. A Bíblia fala que o povo perece por falta do conhecimento. Conhecimento de quem? Da palavra de Deus, do Deus a quem nós servimos. Nós acabamos de cantar uma canção e eu prestei atenção num trecho que é bem importante aqui, para nós entendermos como é conhecer a Deus. Nós cantamos ali na última canção, seja feita a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. Todo mundo cantou isso, estava muito lindo, maravilhoso, adorar a Deus, não é verdade? Como que a vontade de Deus é feita no céu? Ela é absoluta, irmão. Você acha que alguém discute com Deus no céu? E aí na terra, nós que achamos que conhecemos a Deus, cantamos, Deus faz a tua vontade igual é feita aí. Daí Deus, beleza, faz tal coisa. Não vai dar. Mas, como que não vai dar? Você acabou de falar que a minha vontade tem que ser cumprida na sua vida, do jeito que eu, aqui no céu eu falo, o anjo faz, eu falo, acontece. Agora com você é a mesma coisa, meu querido, venha na oração terça-feira. Deus, terça-feira, no meio da semana, eu trabalhei tanto, eu estou cansado. Até eu uso essa referência do cansaço, irmão. Eu estou cansado todo dia.
Não tem um momento que eu fale assim, eu estou feliz, radiante, sem zero cansaço. Nós, no mundo em que vivemos, na correria que nós vivemos, essa coisa, agendas cheias, muita coisa para fazer, você sempre vai estar cansado. Eu estou errado? Então, conhecer a Deus é entender que a vontade dEle deve prevalecer, mesmo que eu não esteja muito afim de fazer. Quando conhecemos a Deus e entendemos isso, podemos viver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Quando conhecemos a Ele, damos lugar que é só a Ele. Temos o costume de dizer assim, é muito lindo. E até se alguém fala que não é, a gente acha estranho. Quem é o primeiro na sua vida, irmão? É mesmo? Você tem certeza? Aí a maioria já ficou no meio do caminho ali. Por quê? Porque é bonito falar que Deus é o primeiro, mas nem sempre é simples você demonstrar que Deus é o primeiro na sua vida. Eu aprendi uma coisa numa conversa com outro pastor, ele é psicólogo, e ele falou bem assim, Tiago, uma das coisas que as pessoas precisam entender é que só existe uma prioridade. Não existe essa coisa de eu tenho 10 prioridades. Não, irmão, das 10, uma você vai dar uma atenção especial. Por exemplo, muitas vezes a minha prioridade é, eu preciso perder peso, estou meio fortinho aí, atividade física, saúde. Essa é a prioridade? Então quer dizer que eu vou me focar para que isso aconteça. Minha prioridade é orar mais. Se essa é a sua prioridade, quer dizer que você vai se focar para que isso aconteça. Mas muitas vezes dizemos que Deus é a prioridade, que Deus é o primeiro na nossa vida, quando isso é a maior mentira que os cristãos contam. Contam primeiramente para eles mesmos, porque onde já se viu eu, filho do pastor, na casa do Senhor há 33 anos e meio e falar que Deus não é a prioridade da minha vida? Meu Deus, vamos excomungar. Eu vou direto ao inferno, sem direito a julgamento. Como cristãos devemos agir de acordo com aquilo que fazemos. O que Deus está mostrando para Abraão durante o período do seu chamado, até o momento em que o Abraão vai entregar o filho dele, Deus está querendo saber se ele realmente é a prioridade. Isaac era o filho da promessa dedicado ao Abraão. Deus disse que Abraão teria esse filho, Deus disse que isso ia acontecer, mas o que Deus queria saber? Se no momento que aconteceu, ele deixou de ser o primeiro. Às vezes Deus promete coisas na sua vida, mas não é para a promessa dele ser a prioridade na sua vida, é para ele continuar sendo. Deus trabalha nas nossas vidas dizendo e orientando todos os dias, mas não é a promessa que Ele nos deu que é a prioridade, sim a presença dEle, estar diante dEle, servir a Ele e realmente sermos cristãos verdadeiros e não fajutos. Quando Deus prova Abraão e fala assim para ele, Abraão, agora eu quero o teu único filho. Abraão vai lá e está disposto a, se necessário. Lá na frente, quando fala dos heróis da fé, que o Abraão vai fazer a entrega dele, do filho, lá é citado que quem sabe o Abraão pensasse que Deus poderia ressuscitar o seu filho depois. Isso mostra o quê? Que a confiança do Abraão estava totalmente depositada em Deus, e que Deus ainda era o primeiro na sua vida. Pergunte para você mesmo aí, Deus é o primeiro na minha vida? Pode perguntar, irmão, enquanto eu viro a página aqui. Deus tem sido o primeiro na minha vida? Muitas vezes nós dizemos que Deus é o primeiro, mas nós saímos, fazemos uma viagem, 20 dias fora, estamos de férias e não levamos a Bíblia. Por quê? Porque eu estou de férias, a gente não é crente nas férias. A gente não lê a Bíblia nas férias. Pense se Deus tirasse férias de você, irmão. Deus tirasse uns dias e você, Deus, preciso do auxílio aqui. Eu estou de férias, volte a me procurar daqui 15 dias. O que você acharia dessa situação? As pessoas se esquecem de Deus dependendo daquilo que elas têm que fazer. Eu estou de férias, viajo. Eu acho muito interessante que às vezes Deus nos dá a oportunidade de estar em lugares que nós não iríamos normalmente, e ali nós sermos usados por Deus. Às vezes você faz uma viagem para um lugar diferente, tuas férias você quer ir lá conhecer, e ali Deus te dá a oportunidade de pregar o evangelho para alguém. Aí você faz o que para Deus? Deus, eu não vou falar porque eu estou de férias, eu não vou evangelizar nas minhas férias.
Deus é o primeiro. Se Deus é o primeiro, se nós conhecemos realmente a Ele, nós vamos saber que a vontade dEle é te usar aonde quer que você esteja. Irmãos, eu não sou anti-férias, eu não sou anti-passeio, nada disso, essas coisas são muito legais e devem ser feitas. A Bíblia fala que você deve cuidar do seu corpo, que você deve cuidar da sua saúde, e férias inclui isso, lazer, mas o que Deus quer é ser o primeiro na sua vida, que no momento que você for programar um lazer, você não pense, é ceia, tanto faz, eu vou para o meu lazer igual. Que no momento que você for programar as suas férias, que você pense, eu estou perdendo algo de Deus na minha vida ao fazer uma viagem? Deus quer ser a prioridade em todos os momentos. Hoje pela manhã eu ouvi a seguinte frase: mas não pode espiritualizar tudo. Irmão, se você não espiritualizar tudo, relacionando Deus à sua vida, você não está sendo um cristão correto. Espiritualizar tudo é querer pôr a culpa de tudo no diabo. Isso você não pode fazer realmente, tem coisa que é culpa nossa mesmo. Mas a presença de Deus e o contato com Deus, o relacionamento com Deus, é para todo momento na vida do cristão. E se na sua vida não é assim, está errado. É isso que a Bíblia ensina. O chamado de Abraão vai nos mostrar isso. Deus vai se revelar a ele. Quando Deus fala com ele nos demais capítulos para frente, vai falar: Abraão, eu tenho uma aliança para fazer com você. Abraão, anda na minha presença, Abraão. Abraão, mantém-se firme naquilo que eu tenho para você. Deus não o desamparou no período que a promessa não ocorreu. Às vezes deixamos de receber aquilo que tínhamos que receber de Deus, porque nós queremos dar uma força, uma ajuda, e não conhecemos bem o Deus a que nós servimos. Conhecer a Deus é um ato contínuo. A intimidade com Deus nos levará a uma responsabilidade mais profunda. Pronto, agora eu tenho que fazer mais coisas. E isso, Deus não te chamou para ser um poste, Deus te chamou para ser usado nas coisas que Ele tem para você fazer. Deus não nos chamou, irmão, para vir aqui polir banco uma vez por semana. Não é esse o projeto de Deus para a sua vida. Para polir o banco, temos uma zeladora que limpa bem limpinho sempre. O projeto de Deus para a sua vida vai muito além disso. Quando Deus chega a determinado momento em Abraão, Ele fala: Abraão, agora eu vou fazer uma aliança com você. Como que é? O nome Abrão, irmãos, significa pai exaltado. A partir de agora, seu nome não é mais Abrão, será Abraão, que significa pai de multidões. Aí Abraão podia falar: não, eu quero continuar sendo exaltado. Por que eu não posso continuar sendo exaltado? Porque o que o Deus tem para você não é a exaltação, e sim que você se submeta à vontade dEle. Se Ele quiser exaltá-lo, Ele o fará. Pai de multidões implica no que, irmãos? Abraão, a partir de agora você tem uma responsabilidade para aqueles que vêm após a você. Não é simplesmente eu te chamei para ser uma figura de referência. Abraão foi o primeiro, ponto. Não, Abraão é a referência. Homem que foi chamado de amigo de Deus. Você já foi chamado de amigo de Deus, irmão? Abraão foi. Por quê? Porque ele teve uma aliança. Deus disse: eu vou fazer uma aliança com você agora. Agora pense, Deus faz aliança com quem Ele não conhece? Você faz acordo com quem você não conhece? Sim ou não? Você faz: achei aquele pessoal ali legal, vou ali fazer um contrato com eles, vão ser meu sócio agora. Sem ter o mínimo conhecimento de quem são aquelas pessoas, ninguém faz isso. Deus fez uma aliança, escolheu Abraão para ser o primeiro patriarca, justamente porque ele andou com Deus e andava com Deus. Andar com Deus vai nos trazer responsabilidade. A partir de agora existem pessoas às quais você deve cuidar, Abraão, e acompanhar. Você será a referência. Quando somos cristãos, irmãos, viramos referência. Você sabia que o mundo ele olha para você e ele avalia se você é um bom cristão ou não? Já aconteceu de eu defender pessoas até dessa igreja, novos convertidos, porque a pessoa vinha de uma vida mundana, que ela fazia coisas deliberadamente, aí ela se converteu, e é muito normal o mundo acusar: fazia tudo isso errado, agora quer pagar de santo aí. Então já aconteceu, e até semana passada, de um outro caso, de uma pessoa que não é daqui, eu falei: graças a Deus sim, que a pessoa então resolveu mudar de vida, e agora ela está firme com Jesus. O mundo ele sempre está te avaliando, ele está vendo se você é um cristão autêntico ou não é, ele sabe se você é um cristão que só passa a conversa, ele sabe se você é um cristão realmente voltado para as coisas de Deus.
E ainda, isso faz parte da nossa responsabilidade. Conhecer a Deus nos impulsionará uma vida de santidade, irmãos. Não é possível estar próximo de Deus, não é possível dizer que servimos a um Deus, que temos relacionamento com Ele, se não buscamos viver uma vida de santidade, uma vida separada, uma vida que está buscando viver os propósitos de Deus para a nossa vida. Ser santo, ser separado, é isso que Deus quer para a sua igreja. Uma igreja que seja pura, sem mácula, sem mancha. Deus disse a Abraão: sê tu uma bênção. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e sê perfeito. Deus disse tudo isso para Abraão, e hoje Ele está nos dizendo também: vocês devem ser bênção onde vocês estão. Andem na minha presença e sejam perfeitos. Como isso? Não tem como ser perfeito? Nós temos como buscar a santidade todos os dias e nos parecermos mais com Jesus. Isso é o que a Bíblia nos diz que é possível. Até que vai chegar um momento que você vai ser recolhido, e aí sim você atingiu a perfeição. Você atingiu aquilo que era o objetivo da sua vida. Quando conhecemos a Deus, somos impulsionados a viver uma vida de santidade. Muitas vezes igrejas têm se deixado, e hoje a aula da manhã nos disse muito sobre isso, cristãos autênticos. Foi uma das coisas que Deus falou ao meu coração confirmando essa mensagem. Cristãos autênticos são necessários. Se são necessários é porque está faltando, irmão. Cristão autêntico é aquele que não se deixa moldar pelos padrões do mundo. Cristão autêntico é aquele que não se deixa levar pelas conversas aí fora. Nós estamos numa igreja autêntica cristã? Sim ou não, irmãos? Sim, mas nós não ficamos aqui dentro só 24 horas por dia. E lá fora, você está sendo um cristão autêntico? Ser cristão autêntico no culto de domingo à noite não é difícil. Você tendo um pastor que te ensina, que está aqui sempre corrigindo, levando certo, ser autêntico aqui dentro não é difícil. Ser autêntico lá fora é. E a vida de santidade deve nos levar a sermos cristãos autênticos, que não se moldam ao padrão desse mundo. O que é o padrão desse mundo? O padrão desse mundo é assim, irmãos: Deus me ama, Deus ama o meu pecado, Deus ama o que eu faço, eu estou feliz assim. Já ouviram falar disso? O padrão do mundo está desse jeito. Deus me ama, capaz que Ele vai fazer isso comigo. Deus me ama tanto que Ele não vai me condenar, Ele vai ser misericordioso, no último dia eu vou para o céu, porque eu não faço tantas coisas ruins assim. Esse é o padrão que nós temos ouvido. As verdades relativas. Hoje em dia, comentei com alguns meninos semana passada, está mais difícil evangelizar. Por quê? As pessoas te recebem muito bem, elas recebem a mensagem que você carrega muito bem. Jesus é lindo, sim, Jesus é incrível, é verdade, Jesus foi um cara fantástico, e isso que eu faço também é muito legal. Então você tem Jesus, e eu tenho essa outra coisa aqui, e a gente vai ser feliz, porque todo mundo está certo, porque não tem nada errado mais. Aí você fica naquela assim: eu falei de Jesus, Ele entendeu o que eu falei, Ele concordou com o que eu falei, e aí eu faço o quê? Ser autêntico tem sido difícil no mundo que nós vivemos atualmente. As pessoas acreditam no que elas quiserem, e nós cristãos acreditamos em quê? Nós temos uma coisa que se chama palavra de Deus. Palavra significa que alguém falou, isso é a palavra de Deus. Deus inspirou completamente esse livro aqui. Nada aqui deve ser removido. Nada é nada. Eu falo no curso de batismo, quando eu falo com os meninos, toda a escritura é inspirada por Deus. Todo significa o quê? Que é tudo, que nada daqui é inútil. Tudo aqui é útil para a nossa vida. Só que você só vai saber como é que isso aqui é útil para a sua vida se você ler. Se você vier aqui, abrir e olhar e ver aquilo que Deus tem para a sua vida. Conhecer a Deus é um ato contínuo. Conhecer a Deus é todos os dias. Não importa, o irmão Coelho disse aqui, 30 anos de cristão, conhece tudo de Deus, irmão Coelho? Sabe tudo, aprendeu tudo, já não precisa saber mais nada. Não importa quanto tempo de caminhada cristã você tenha, Deus quer se revelar para você. Deus quer te trazer algo novo todos os dias. Deus hoje te diz: anda na minha presença e ser perfeito, porque eu tenho coisas ainda a realizar. Segunda coisa,
confie e dependa de verdade. Outra coisa também que é muito bonito falar, é que a gente confia em Deus, e a gente depende de Deus. Você confia em Deus, irmão? Claro, onde já se viu não confiar em Deus? Que pecado isso. Confia em Deus, irmão? Confio, mas por que na hora de confiar realmente a gente não confia? Vou dar um exemplo muito simples aqui. Algum irmão que trabalha, Martinho, trabalha aí de empregado, é isso, né? Trabalha de empregado, confia em Deus, Martinho? Confia, amém, amém, confio. Então tá, Martinho, Deus fala assim pra você, hoje no culto, vai falar só pra você, nem vai ser eu, tá? Deus fala assim pra você, Martinho, amanhã chega no trabalho e pede a conta que eu tenho alguma coisa pra você. Vou pedir. Mas é simples? Tá, Deus, o que é essa coisa aí? Já me adianta aí, porque daí eu fico mais tranquilo, né? O que é essa coisa aí? Não, Martinho, não é agora, Martinho, só chega lá e faz o que eu falei. Ah, mas não dá nem para cumprir os 30, né, para eu me programar? Não, é amanhã. Deus pode chegar para cada um de nós e falar assim, sai de onde você está que eu vou mudar a tua situação para outra, não será essa mais. Olha que vago isso pode parecer. Mas e onde está a nossa confiança e dependência? Você não vê Abraão, onde é a terra? Qual que é o trabalho lá? O que eu vou fazer lá, Deus? Qual que vai ser a minha profissão? Como que eu farei? Eu tenho que levar minhas coisas? Como é que é? Vai ter tudo lá? Está pronto já a minha casa? Ah, mas Deus, pode ser que eu não me adapte. E se eu não me adaptar, eu posso voltar para trás? E se eu quiser voltar depois, dá? E se... Deus, eu não sei se eu quero, porque o Senhor tem que ver que, né, essa frase, irmão, às vezes me dá uma coisa. Deus tem que ver que eu tenho minhas coisas também, né? Irmãos, se Deus estalar o dedo, você não tem tuas coisas mais. Se Deus tiver a vontade dele que tá bom, não quer, encerramos a sua vida por aqui, pode ser antes que você se perca. E aí, como é que fica? E ainda todas essas questões do Abraão, hoje em dia, poderiam vir seguidas de uma crise de ansiedade, né? Ai Deus, por que o Senhor está fazendo isso comigo? Não desprezando as crises, irmãos, tem gente que sofre com isso, mas Deus quer te tratar e te curar também, tá? Já tive crise de ansiedade, eu sei que é difícil, mas estou falando, no mundo atual, é uma doença bem atual. Então hoje a pessoa ainda poderia ser acompanhada de uma crise de ansiedade ao fazer todas essas perguntas, e não saber para onde ela estava indo, e não saber o que ia acontecer lá. Deus esperava de Abraão confiança e dependência, e é isso que ele está nos ensinando. O versículo 4 fala que o Abraão obedeceu, saiu da terra dele e foi, para onde? Só foi. Deus estava no controle, ele conhecia a Deus, e ele deixou que Deus direcionasse a sua vida. A confiança está diretamente ligada à maneira como reagimos, à ação em determinadas situações. A ação do Abraão foi sair de onde ele estava. Não adianta a gente falar que confia, mas não faz o que deve ser feito. Não adianta a gente falar que obedece, não, eu confio que Deus está fazendo, que Deus está cuidando, é Ele que vai suprir, e Deus fala, então faz lá, já vou. Daqui a pouco, Deus, fala mais alguma coisa aí para eu me empolgar aí. Irmãos, o fato de ser Deus falando já deveria ser toda a empolgação. Mas a gente diz que confia, mas quando na verdade nós temos sempre o pé atrás, porque nós gostamos de saber o que vai acontecer. Deus não nos contará tudo de uma vez, Ele quer que nós aprendamos a confiar. Quando conhecemos, podemos dizer que confiamos porque eu sei o Deus a quem eu sirvo. Deus não nos contará tudo de uma vez porque a gente é naturalmente ansioso. Digamos que Deus já falasse nisso, Abraão, você vai lá para a terra de Canaã e eu vou te dar um filho que você vai pôr o nome de Isaac. E aí o Abraão já ia dar uma acelerada, bom, eu já posso ter o filho, e se eu já tiver o filho? Então ele chega na Sara, nós vamos ter um filho, tá bom? O nome dele vai ser Isaac, Deus falou, mas não era a hora ainda, ele não estava pronto. Deus queria que ele confiasse e aprendesse a depender. Nós fazemos muito isso. Deus não nos conta tudo o que vai acontecer justamente porque a gente estraga, irmão. Abraão, ali chegou um momento da vida dele que ele quis dar uma forcinha para Deus, e ele na forcinha,
conversa a Sara com a escrava, com o Abraão, e Abraão, vai ver o negócio que Deus quer com você? É a partir da escrava, usa a escrava. Poderia não parecer nada demais ali naquele momento, mas aquilo trouxe uma consequência que até os dias de hoje, aquele povo daquela região é tudo revoltado e briga um com o outro, porque ali nós temos 3 grandes religiões que dizem que Abraão é o pai deles. Você tem o judeu dizendo que o Abraão é o pai deles, você tem o muçulmano dizendo que o Abraão é o pai dele, e você tem hoje os cristãos dizendo que o Abraão é um patriarca que nós respeitamos muito, e ele tem muitos ensinamentos, porque ele foi o pai do povo de Israel. E quem está certo? Cada um defende a sua posição. O problema não demorou muito para acontecer na vida do Abraão. O Ismael ficou grande, a Sara já se irritou com ele e mandou todo mundo embora. Já tinha um problema para Abraão resolver, porque o Ismael era filho dele. Você querer dar uma ajudinha para Deus, normalmente a gente estraga, irmão. É por isso que Deus não conta tudo, que é para você não tentar atrapalhar. Ah, mas a gente só faz coisa errada? Normalmente sim, a nossa natureza, ela é sempre inclinada para o mal. Não adianta a gente falar que, não, eu sou um ser puro e santo e só tenho decisões boas. Quem aqui só teve uma decisão boa na vida até hoje? Nunca teve uma errada. Se tiver um aqui, eu quero aprender. Nós vamos orar para Deus já te levar, para não estragar. Irmãos, a tendência é nós queremos fazer do nosso jeito, e do nosso jeito é o jeito que sempre dá errado. Quando confiamos em Deus e dependemos dEle, deixamos que Deus faça da maneira como Ele quer fazer. Confiar em Deus é a segunda lição que nós aprendemos com a vida de Abraão. Dentro da confiança, eu falei que muitas vezes sofremos com a ansiedade. E aí nós lembramos que na primeira carta de Pedro, ele diz assim, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Os irmãos já leram esse texto lá? Já ouviram falar desse? O que fala o texto anterior? Vocês sabem o que tem no versículo anterior? Do lançar sobre ele? No versículo anterior está escrito assim, humilhai-vos perante a potente mão do Senhor. Então, para você lançar a ansiedade, primeiro você tem que dar uma baixada na bola e falar, Deus, o controle é teu. Aí você vai lançar sobre ele toda a ansiedade. É assim que funciona com Deus, irmão. Primeiro você admite lá, Deus, realmente do meu jeito, eu não sei. Faça da maneira como o Senhor quer fazer na minha vida. Agora eu vou colocar a minha preocupação diante de Ti, e eu creio que o Senhor vai fazer o melhor. Amém? Confiar em Deus é deixar que Ele permaneça no controle. Terceiro lugar ainda no versículo 4, obedeça por completo. Obediência parcial é o mesmo que não obedecer, é o mesmo que desobediência. Era para sair do meio da parentela, porém, o Ló foi junto. Ló era sobrinho de Abraão. Às vezes carregamos pesos porque obedecemos parcialmente aquilo que Deus nos mandou fazer. Às vezes você está arrastando um peso que você não sabe de onde é ou por que está arrastando, mas você obedeceu parcialmente aquilo que Deus tinha para a sua vida. Deus diz, faça exatamente desse jeito, e você fez algo similar, fez algo parecido, e aí você fala, mas Deus, eu estou fazendo o que o Senhor mandou, tá? Mesmo? O Senhor não mandou eu fazer assim? Não mandei fazer assim, era para ter feito desse outro jeito. Podemos ver que Ló era um peso, irmãos, porque quando os pastores de Abraão e de Ló começam a brigar, Abraão chega à conclusão que eles devem se separar. E quem escolhe para que lado ir primeiro? O Ló. É interessante, isso eu li num livrinho quando eu tinha uns 6 anos de idade, e a pessoa narrava no disquinho e falava assim, o Ló deveria ter pensado que pelo tio ser mais velho, quem sabe ele não tivesse o direito de escolher para onde ele queria ir, mas não, o Ló tomou a decisão de ir para onde parecia mais bonito. A Bíblia fala que as campinas do Jordão eram muito bem regadas, então eram bem verdinhas, para quem criava ovelha, que era o caso deles, tinha rebanhos, aquilo era excelente.
e Ló foi morar em Sodoma. A Bíblia fala que os homens de Sodoma eram muito maus, não eram apenas maus, eram muito maus, e o Ló sabia disso, e mesmo assim ele quis ir até lá, ele quis estar no meio daquele povo. Ainda sabemos que ter um Ló junto naquele momento era carregar um peso, e muitas vezes o que vemos na figura de Ló é aquela pessoa assim que só diz, eu conheço a Deus. O Ló conhecia também de certa forma, porque quando os anjos vão até Sodoma para tirar Ló, ele sabe que são anjos, que vieram da parte de Deus para tirar ele dali. Só que o Ló, ele está preso, ele não quer sair, ele não tem o mesmo temor que o tio dele tinha. Talvez para Ló Deus fosse, é o Deus do tio Abraão. Talvez fosse essa referência que o Ló tivesse de Deus, e muitas vezes é essa referência que nós temos, é o Deus lá dos meus conhecidos, é o Deus do meu pai lá, meu pai ia muito em meu pai, mas e quando que vai ser o seu Deus? Abraão só ficou sabendo do que era a promessa de Deus, qual era a terra que ele herdaria, depois que o Ló não estava mais junto. As promessas de Deus só vão ser claras para você quando você parar de carregar peso e obedecer por completo. Obedecer por completo também é uma coisa bonita de falar. Você obedece a Deus pela metade? Não. Por quê? Porque a gente é crente, a gente obedece por completo, mas muitas vezes não é a realidade das nossas vidas. Vamos saber o plano de Deus quando aprendermos a obedecer completamente. Marcos 10, versículo 17, Jesus está falando com um rapaz que é chamado ali do jovem rico, e é bem interessante a conversa deles. Jesus está passando e o jovem vem correndo até Jesus, bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus conversa com ele e fala assim para ele, você já obedece todos os mandamentos? Eu obedeço. Você cumpre tudo aquilo que a lei manda? Eu cumpro. A Bíblia fala, por isso que eu citei Marcos, que Jesus o olhou e o amou. Jesus demonstrou amor por aquele jovem. E naquele momento Jesus fala assim para ele, então, vende tudo que você tem, dê aos pobres, isso vai te dar um tesouro no céu. Depois você vem e me segue. A Bíblia fala que o jovem ficou triste. Por quê? Porque ele era rico, tinha muitas posses. Naquele momento ele vai embora triste. O jovem obedeceu completamente? Não. Esteve tão perto, mas ao mesmo tempo estava fora, porque não quis obedecer aquilo que Jesus tinha. O interessante, duas coisas nesse texto para as nossas vidas, irmãos. Jesus primeiramente o amou. É clara a Bíblia dizendo que Jesus amou aquela pessoa, e nisso você pode refutar muita gente que aí fora fala, porque Deus me ama eu não vou sofrer isso. Jesus amou o menino lá, e ele foi salvo? Provavelmente não, porque ele não quis abrir mão das riquezas. Você pode ir para o inferno sendo amado por Deus, é bem possível, a Bíblia deixa isso claro. Se você não se arrepender, não mudar a sua vida, não consertar os seus caminhos, não crer em Jesus, ter o perdão dos seus pecados, a Bíblia diz que Deus amou o mundo, mas foi para quê? Para que todo aquele que cresce, não perecesse e tivesse a vida eterna. Então acredite, irmão, quando falarem para você, Deus é amor, Ele não vai fazer isso. Deus é amor e Ele vai fazer isso, porque Ele não vai deixar de ser justiça, porque Ele te ama. Ele te ama e te dá oportunidades, aí é diferente. Ele tem misericórdia, Ele vai sendo longânimo e vai segurando, mas chega um momento que acontece igual em Sodoma, a ira já atingiu um nível ali, agora não dá mais. Deus te ama, mas não use isso como argumento para tentar ali, passar uma conversa de que o amor de Deus é tão grande que eu posso fazer o que eu quiser. Isso é totalmente antibíblico. E nós cremos na Bíblia, irmão. Nós seguimos o que a Bíblia ensina. Não deixe pessoas irem para o inferno se achando amadas por Deus, porque isso vai acontecer. Tem gente que vai chegar no céu e vai falar, Senhor, em teu nome eu fiz tal e tal coisa, e Jesus vai dizer que não conhece. Imagine que a pessoa que só acha que Jesus ama. Deus tem um trabalhar na vida de todos, mas Ele exige obediência. Como eu disse na canção, a vontade de Deus no céu, ela é absoluta.
Não existe vontade relativa de Deus no céu. Na terra a gente tem que lidar com essa situação das pessoas quererem ou não obedecer aquilo que Deus tem. Mas quando não obedecemos ou obedecemos pela metade, somos nós que sofremos os prejuízos e deixamos de ter tudo aquilo que Deus tinha para a nossa vida. Abraão só pôde ver a concretização, entender o que é que Deus tinha para ele, a partir do momento que a obediência dele foi completa. Ele já não estava mais com a sua parentela. Isso não é nada antifamília também, irmãos. Isso mostra que Deus tinha um tratamento específico com Abraão naquele momento, que Ele queria falar diretamente ao Abraão. E é isso que Deus tem para nós nessa noite. Eu já estou encerrando. E hoje, como está a nossa vida? Como eu tenho vivido a minha vida cristã? Como tem sido? Deus é o primeiro de verdade ou é o primeiro no papel? Deus é o centro da minha vida? Você considera realmente que Deus é o centro da sua vida? Para muitas pessoas, Deus não é o centro. Para muitas pessoas, o filho é. Para muitas pessoas, o pai é. Para muitas pessoas, a esposa, o marido é o centro da vida. Por quê? Porque é ele que está na posição de Deus. Se o filho falar para a mãe, não quero ir na igreja hoje, ninguém vai na igreja. Porque quem que manda? É o filho. Se Deus é o centro, você não abre mão das coisas de Deus para fazer qualquer outra coisa que seja, sendo que você pode fazer essa coisa em outro horário. Uma coisa que eu sempre penso, irmãos, a gente tem o costume de marcar fazer coisas no domingo, porque o domingo é o dia de fazer as coisas. Muita gente faz isso. Por que a gente tira aquilo que é de Deus para fazer as nossas coisas? Ah, como assim? Você pode marcar um determinado programa. Vamos marcar que dia? No domingo, na hora do culto de preferência. Por que você não marca segunda-feira 10 da manhã? Aonde você está segunda 10 da manhã normalmente? Liga para o teu patrão e fala para ele, hoje eu não vou, tá? Porque eu tenho um programa com a minha família. E vê o que ele fala para você. Se você é o patrão e o teu funcionário te liga e fala isso, o que você fala para ele? Você fala, você está de brincadeira, né, meu querido? 10 da manhã na segunda-feira e você diz que não vem trabalhar? E aí com Deus a gente acha que não, Deus não liga. Bom, mostra na Bíblia para mim que Deus não liga, que você troque Ele por coisas secundárias. Ter Deus no centro da nossa vida, só vamos conseguir entender o que isso significa quando conhecermos realmente a Ele. E foi isso que Ele fez com Abraão. Confiar e depender. Deus espera que realmente Ele esteja em todas as suas atividades, que Ele esteja em todas as suas programações, que você converse com Ele em tudo que você vai fazer, para que você aprenda a depender dEle, aprenda a confiar que Ele tem o melhor. Obedecer por completo, obedecer pela metade ou mesmo que não obedecer. A obediência por completa vai levar você a entender aquilo que falta ainda na sua vida. Muitas vezes você está deixando de viver o projeto de Deus porque você está ainda segurando alguma coisa. O Abraão poderia ter falado, Ló, não vai agora, vamos tentar mais um pouco. Ia continuar rolando o tempo ali, ele não ia saber o que Deus tinha ainda para fazer. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.